Oi, eu sou a Gabi e você está no Expressão de Adoração. Hoje é um vídeo diferente para o YouTube, porque é palavra. Então, normalmente nós postamos as palavras lá no Instagram, mas o YouTube está um pouquinho sem movimentação já há um tempo. E creio que essa palavra vai ser bem importante, ela é um pouco mais comprida, então não caberia bem no Instagram. Mas é algo que o Senhor tem trabalhado comigo há umas 2 semanas já. E eu queria compartilhar com vocês. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 29, os versículos 45 e 46 dizem assim: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. E essa passagem me chamou muito a atenção, esses versículos. E alguns anteriores que falam sobre as ofertas e as orientações que o Senhor dá para as ofertas de sacrifício para o povo de Israel lá antigamente. Então, com as coisas que eu vou falar aqui, você não se assuste. Nós cristãos não fazemos mais isso, mas essa era a forma que o Senhor encontrou de simbolizar tudo que era feito em oferta, em sacrifício dados ao Senhor, tá? Então já fica aqui um alerta, não se assuste, tá tudo bem, cristãos não fazem isso, tá? Isso não é mais a forma como nós adoramos. Mas enquanto eu lia o capítulo 29, o Senhor me mostrou coisas muito lindas e me deu uma breve mensagem. E por isso eu disse que ficaria mais longo. E o título desse momento se chama Oferta Viva. Lá nos primeiros versículos, nós podemos observar que o Senhor está dando orientações a Moisés acerca de Arão e da consagração de Arão e dos seus filhos. E aí eu vou ler alguns versículos. Versículo 4 diz: Então você fará com que Arão e seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica, a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. E vamos pular para o final desse versículo 9, que diz assim: para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. E o nosso pastor, o meu pastor, ele nos ensinou a olhar os textos bíblicos com uma coisa muito interessante que em muitos anos de vida cristã eu nunca tinha reparado, mas de observar quais são os verbos, quais são as ações daquele texto. E aqui eu pude observar algumas ações que nos darão o passo a passo para uma vida transformada. O povo de Israel já era o povo de Deus, mas quando eles são tirados do Egito, eles precisam passar por uma reforma, por uma transformação, por um refinamento, para que eles pudessem voltar a ser o povo do Senhor. E nós sabemos que é um povo que murmura bastante, embora viva uma provisão muito grandiosa do Senhor, eles murmuraram muito, então eles não tinham tanta fé. Havia necessidade de uma transformação, principalmente para quem assumiria o cargo ali de sacerdote, para quem seria o líder, né? Que seria responsável espiritualmente, digamos assim, pelos fiéis ali, pelos israelitas. Então, o primeiro passo que nós temos, ele se chama se aproximar da tenda. E nós podemos observar que ali no versículo 4 ainda, o Senhor diz: você vai separar Arão e os seus filhos e eles vão se aproximar da tenda. E o que era a tenda naquele momento da história do povo de Deus? A tenda, ela sempre significou ali a casa do Senhor, o lugar de habitação, o lugar da presença do Senhor. Então, o primeiro passo que o Senhor nos ensina com esse texto,
a termos para uma vida transformada é nos aproximar de onde está a presença de Deus, nos aproximar de Deus. Com o advento do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós não precisamos mais de um lugar, de ir até um lugar ou de ir até determinada pessoa. Mas quando nós queremos uma vida transformada, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós podemos dobrar o nosso joelho, nós podemos falar com o Senhor diretamente. O segundo passo que o Senhor nos ensina é a se lavar. Todo aquele que se aproxima do Senhor, ele é constrangido pela imundícia do pecado, pela sujeira do pecado que ele causa em nós. Então, o segundo passo, depois que nós nos aproximamos do Senhor, não tem como continuarmos próximos de Deus se nós não nos lavarmos, se nós não nos limparmos de tudo aquilo que suja, de tudo aquilo que nos macula diante do Senhor. O Senhor, ele deseja uma noiva imaculada, uma noiva santa. E a santificação, ela é se limpar, se separar do mundo e de tudo aquilo que nos suja para estarmos diante do Senhor. O terceiro passo é se vestir com vestes novas. Não podemos nos lavar do mundo e do pecado e continuar com as mesmas vestes. E aí eu anotei uma frase aqui, que é: quando Deus transforma, é 8 ou 80. E 8 ou 80 é uma frase que a gente usa bastante para dizer assim, ou é uma coisa ou é outra, ou é tudo ou é nada. Então, quando nós deixamos com que Deus trabalhe em nós e nós queremos viver transformação, nós precisamos nos aproximar do Senhor. Nós precisamos sim nos lavar. E é o sangue do Cordeiro de Cristo que nos lava de todo o pecado. Mas não tem como continuar com o corpo limpo e uma roupa suja. Quando a gente vai tomar banho, a gente troca de roupa, troca tudo. E não, então é inconcebível que nós nos limpemos e, estando limpos, nós usemos as mesmas vestes do pecado, da mentira, da falsidade, de fazer as coisas que contradizem a palavra do Senhor, porque nós já nos aproximamos, nós já nos lavamos e agora o Senhor quer que nos vistamos com roupas novas. E aí o quarto e último passo é a unção. Depois de nos aproximar, ele nos lava, nos veste e agora nos consagra perpetuamente. E é o que o versículo 9 diz. Depois que Arão é ungido, que as vestes dele são trocadas, dos filhos também, no finalzinho do versículo o Senhor diz que tenham sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Então, quando nós seguimos esses 4 passos, nós somos completamente transformados, nós somos ungidos, nós somos revestidos e perpetuamente nós somos sacerdócio real, povo escolhido, santo, separado, amado, aquele povo pelo qual Cristo se sacrificou. Porque quando Cristo vem ao mundo, ele vem para o povo dele, ele vem para o povo de Israel. Mas quando o povo dele o rejeita, ele morre naquela cruz, por mim e por você, para que nós pudéssemos ser alcançados 2000 anos depois, pela graça que ele derramou naquela cruz. Aleluias! Então, que você possa ter a consciência disso. 4 passos são importantes. Que nós nos aproximemos de Cristo, de Deus, que nós nos lavemos, que nós nos vistamos com vestes novas e que nós somos ungidos pelo Senhor. Mas não acaba aqui. Mais 2 frases que eu anotei e que são muito importantes, que são muito imprescindíveis. E depois de seguirmos esse passo a passo, o sacrifício do pecado, ele precisa ser feito fora da tenda e tornar visível a transformação. E isso está lá no versículo 14, quando o Senhor começa a falar sobre a morte dos animais e o sacrifício pelos animais até aquela época. No versículo 14, ele diz: mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. Então, não é nem fora da tenda, o que para nós significaria, não é nem fora do templo, da igreja, é fora do arraial, é fora de todo aquele ambiente cristão, de todo aquele ambiente que já observou que você seguiu os 4 passos para uma vida transformada. Porque quando Deus nos transforma, Ele nos transforma para fora. Ele nos transforma para que o mundo veja. Tem uma irmã de uma igreja que eu fiz parte, que eu amo muito a vida dela.
E quando ela se converteu a Cristo, por várias vezes, várias outras pessoas, e ela mesma testemunhou de pessoas que disseram: caramba, como você mudou. Você hoje é outra pessoa. E ela falava isso não orgulhosa do velho homem, mas orgulhosa da transformação do Senhor na vida dela. Eu fui assim, olha, não podia falar um A pra mim porque eu era muito briguenta, eu era muito barraqueira, eu arrumava confusão e hoje as pessoas falam as coisas e eu ajo diferente e isso é testemunho. Isso é testemunho de vida transformada, de vida nova. Aleluias! Isso é testemunho de alguém que seguiu os passos da transformação. Então, o sacrifício é fora do arraial. O sacrifício é para que o mundo assista. Não porque nós merecemos, não porque nós somos lindinhos e perfeitinhos, mas é porque o Senhor transformou a nós e nós precisamos mostrar isso para o mundo. Assim como no versículo 18, o Senhor diz assim: assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor de aroma agradável. E aí eu grifei aqui no versículo a palavra queimará todo, não é uma parte da sua vida. Quando nós nos achegamos ao Senhor, podem ser por vários motivos. Podem ser por uma vida amorosa falida, por uma vida financeira falida, pela nossa saúde precária. Então, quando nós somos transformados, não dá para separarmos para o Senhor só a minha vida amorosa é do Senhor, só a minha vida financeira, só a minha saúde, só a minha vida profissional. Não, é por inteiro. O sacrifício ele é por inteiro. Quando eu me dou sem nenhuma ressalva, sem nenhuma reserva ao Senhor, esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. Aleluias. E aí, para finalizar, nós vamos para o texto que me chamou muita atenção, que fala sobre o sacrifício que gera encontro. E eu vou ler para você. A partir do versículo 39 diz assim: ofereça um cordeiro de manhã e outro à noite, ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro ofereça 2 litros da melhor farinha assada com 1 litro de azeite batido, e para libação 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol como oferta de cereais e à libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Então aqui o Senhor, ele deu as instruções e esses primeiros textos da Bíblia, esses primeiros livros da Bíblia, eles são cansativos de ler, não porque a história não seja interessante, mas é porque é muito rico em detalhes, né? Esse aqui é o manual, assim, a primeira versão do manual, né? O manual mais cru daquilo que o Senhor requer de uma vida cristã. E daqui nós podemos significar várias coisas para a nossa vida, né? Que o nosso sacrifício, ele tem que ser feito de manhã e à noite. Não é só um momento, mas é todo momento. Versículo 42 diz: e este será o holocausto contínuo, oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês para falar com você ali. E ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E eu já vou terminar de ler. Mas esses versículos, eu de novo grifei algumas coisas, como um holocausto contínuo. Deus nos dá instruções claras sobre um holocausto contínuo. Nossa adoração não pode ser momentânea. Nós não podemos dizer que nós servimos a Deus se adoramos Ele só no culto, ou se somente vamos à escola dominical para cumprir uma tabela, ou aos outros eventos da igreja, ou de departamentos que nós participemos. Nós não podemos dizer que nós estamos sacrificando um holocausto, erguendo um altar de adoração ao Senhor só quando nós fazemos o devocional e é 15 minutos do meu dia e no resto do meu dia eu já não me lembro mais, eu já nem me importo, eu nem refleti sobre aquilo. Não. O Senhor requer um holocausto contínuo, ensinado de geração a geração. E aí você que é pai, que é mãe, que é avó, que tem alguém, uma criança ou alguém mais novo sob os seus cuidados, você tem ensinado essa adoração a eles?
Você tem sido esse exemplo de adoração, de holocausto contínuo diante do Senhor, porque uma das coisas que eu mais amo na Bíblia e em Deus é que Ele é um Deus de gerações, Ele é um Deus de famílias, Ele é um Deus de descendências. E isso é tão lindo, manter por gerações uma mesma tradição, uma mesma fé, uma mesma um mesmo comportamento, sabe? Olhar para trás e dizer: meus avós fizeram isso, os meus bisavós fizeram isso. Ou de trás para frente, olhar e falar: nossa, meus filhos fazem isso, meus netos fazem aquilo que eu ensinei da presença do Senhor. É de geração em geração. A porta da tenda do encontro. Ali, naquele lugar onde nós sabemos que nós podemos encontrar o Senhor, em que é só nós corrermos para os braços dele, é naquele lugar, na tenda do encontro. Aleluias! Onde me encontrarei com vocês para falar com você. Ali, ele vai até aquele lugar. Não somos só nós que vamos até o Senhor, mas quando nós queremos nos encontrar com o Senhor, sabe aquelas cenas de filme, o mocinho e a mocinha correm? E é isso que o Senhor faz. Nós corremos para os braços dele, e assim como um pai que recebe o filho pródigo, ele corre ao nosso encontro porque ele está nos aguardando para falar conosco. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda do encontro e do altar. E aí os dois últimos versículos que eu li no começo desse vídeo. E habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. E saberão que eu, o Senhor, sou seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Tudo isso, todos esses passos de uma vida transformada, essa vida de adoração, erguer um altar de adoração ao Senhor contínuo, sincero, indo de encontro ao Senhor, ensinando aqueles que nós pudermos ensinar sobre como adorar ao Senhor, sobre como viver uma vida de consagração ao Senhor. Isso gera encontro. Ele virá e habitará na nossa adoração. O Senhor virá e habitará na nossa adoração. Então, se você tem adorado ao Senhor, se você tem buscado ao Senhor, não desista de buscar ao Senhor. Não desista, o Senhor habitará na sua adoração. É aqui dentro do templo, servindo de holocausto ao Senhor. É a tenda do encontro, é aqui que o Senhor nos encontra. É aqui que nós encontramos Ele. Então busque ao Senhor com toda a sua força. Busque ao Senhor em todo momento em que você puder. Se você não puder estar o tempo inteiro orando ou lendo a Bíblia, esteja em todo momento adorando o Senhor aqui dentro. Fale consigo mesmo, fale com o Senhor. Esteja em oração interna aqui, só você e Deus, entregando a Ele as suas necessidades, entregando a Ele as suas dores, entregando a Ele as suas angústias, entregando a Ele o seu louvor, apenas engrandecendo e dizendo: o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor é justo, e Ele virá de encontro a nós, e Ele habitará conosco, habitará na nossa adoração. Que essa palavra, ela mova o seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele acenda um fogo, uma chama no seu coração tão forte, tão quente, que não se apague, mas que queime até que o Senhor venha. Que você possa clamar e adorar ao Senhor. Que nós possamos viver esses passos de uma vida transformada. Nos achegarmos ao Senhor, nos lavarmos no sangue dele, nos vestirmos com vestes novas, com novidade de vida, sermos ungidos e consagrados ao Senhor, vivermos um holocausto de pecado que mostre ao mundo que nós somos transformados, que o pecado ele saia de nós e que nós possamos demonstrar a todos que nós fomos transformados pelo Senhor, que o pecado não habita mais em nós, que nós não praticamos mais as coisas que fazíamos antes, porque aquilo não faz parte da nossa vida. Que nós possamos viver uma vida inteira diante do Senhor. Um sacrifício inteiro, não é metade, não é uma parte, é tudo que nós temos. Que Ele seja o centro da nossa vida. Que nós possamos viver um sacrifício que gera encontro. Não tenha medo de sacrificar as coisas ao Senhor. Não tenha medo de abdicar das coisas pelo Senhor. Não tenha medo de renunciar.
porque isso gera encontro com o Senhor, isso gera experiências, isso gera presença de Deus nas nossas vidas. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que eu tenho, e tudo que tenho é teu. Que esse seja o louvor contínuo na nossa adoração, na nossa vida. Que o Senhor seja o centro de tudo, porque tudo que nós temos é Ele. E tudo que nós somos é dele. E que nós vivamos para Ele. Deus te abençoe. Não se esquece de curtir esse vídeo. Eu esqueci que esse vídeo era pro YouTube. Não se esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos ou com as pessoas com quem você acha que podem ser impactadas por essa palavra, pela presença de Deus. Que você se inscreva no canal, que siga o Instagram do Expressão de Adoração, que vai aparecer aqui na tela. O meu Instagram pessoal, gabia.rogério, e o da Gi, que não tá aqui, mas é gi.rogério09. Então, que Deus te abençoe. Beijo!